gente, chegou a hora da onça beber água, porque agora nós vamos falar de futebol e eu trouxe aqui a lista dos resultados. Eu apostei num resultado, meu amigo Hugo Duarte apostou em outro resultado, vamos saber quem acertou mais e quem acertou menos. Tudo bem, Hugo? Bom dia, Jardevar. Bom dia a você que está sempre na audiência. O Atlético, hein? Decepção, o Atlético perdeu para a Aparecidense. Eu acho que ninguém acertou. Eu acho que nem o torcedor da Aparecidense acreditava na vitória da Aparecidense. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai falar os resultados, olha só. Daqui a pouco a gente vai mostrar, vamos começar mostrando imagens do Goiás, para depois a gente ir falando o resultado. O Goiás jogou contra o Anápolis e acabou vencendo o jogo por 1-0. Ok, gente, coloca aí na tela as imagens do Goiás, para a gente já imaginar o que aconteceu. Tá, aí a gente vai mostrando os melhores lances até chegar ao gol. Agora a gente percebe, Hugo, que análise você faz desse jogo Goiás e Anápolis? Olha, equilíbrio. O começo do campeonato, Jorge, é isso aí. As equipes estão todas praticamente niveladas. O Goiás era favorito, o Anápolis tem um bom time, tem feito sempre um bom campeonato goiano. Resultado normal, a vitória do Goiás. E se tivesse empatado ou mesmo perdido, era um resultado normal. Eu sempre digo que da quinta, sexta rodada é que as equipes começam a dizer quem é quem. Então o Goiás fez o seu papel, o seu dever, vamos dizer assim, venceu tranquilamente, fez um bom jogo e venceu por 1-0. 1-0 e 15-0 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vale 3 pontos do mesmo jeito. Olha, rapaz, hein? Teve oportunidade, o Goiás teve oportunidade, criou. Inclusive o Zé Ricardo, o treinador, disse isso. O time está em evolução, está pegando ritmo, está soltando a parte física. Então até o momento está tudo sob controle. Tá certo. Com esse resultado ainda não chegamos ao gol. Aí, agora nós vamos ver o gol do Goiás. Livre, né? Chegou sozinho também. Ele roubou a bola lá no meio campo, olha só. Esse é o Juninho, né? O jogador. É o Juninho, o jogador do Anápolis, deu bobeira, ele tomou e invadiu a área e fez 1-0. Chegou cara a cara com o goleiro, foi só, né? Escolheu o canto e bola difícil. Se o goleiro fosse o Hugo Duarte, ele não faria. Essa bola aí era meio difícil. Não essa bola faria. estava muito perto, né? O gol grande, ele teve a chance e o Juninho deixar um jogador desse livre, como deixou, e é tomar gol. E com esse resultado aí, o Goiás assume a liderança do Campeonato Goiano até esse momento, com 7 pontos ganhos, não é isso? Tá tudo 2 normal, vitórias né? E um empate. É normal, Goiás, Vila e Atlético. O Atlético aqui está, nesse momento, fora aí da terceira colocação, mas com certeza o Atlético daqui a pouco estará aí, Goiás, Vila e Atlético nas primeiras colocações. Tá certo. E o Vila foi a Catalão enfrentar o Craque. O Kennedy vai preparar essa imagem do gol do Vila Nova, que ficou apenas 1-0. Vamos lá ver o que aconteceu. Olha aí, lateral. Quem fez o gol? Apodi. Quase 40 anos, né? Ele é um corredor no segundo tempo, né? É um jogador que tem qualidade, mas eu acho que para jogar 90 minutos, aquele Apodi lateral, esquece. Ele está jogando até como atacante, mas não importa. Gol de Apodi, de Joati, de quem quer que seja, o Vila venceu, Jorge. Isso que é o importante. Agora, olha só, o Vila venceu. Vamos falar a situação do Craque. O Craque, com esse resultado, é o último colocado, né? Tem apenas 1 ponto, não ganhou de ninguém, só 1 pontinho de um empate. Decepção. Empatou com a Aparecidense, lá em casa, lá em Catalão. Inclusive o presidente da equipe do Craque reuniu os jogadores antes dessa partida. Eu não sei se foi uma boa, mas desceu a lenha deles e não adiantou. Eu acho que você tem que trabalhar, fazer dentro do campo. Ameaçou, xingou, danou e perdeu para o Vila Nova de 1-0. Então, e com esse resultado, o Vila Nova chega à vice-liderança do Campeonato Goiano com 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. É vice-líder. É o normal. O Goiás liderando, ou o Vila liderando, o Atlético também brigando. Como eu disse, Jorge, a 5ª rodada desse campeonato agora, que nós estamos na 3ª, né, vamos para a 4ª rodada, as equipes já estão praticamente niveladas assim, ao ponto de dizer quem é quem. Tá certo. Vamos fazer o seguinte... Vamos falar agora dos resultados, porque isso realmente interessa muito. Vamos lá. Vamos começar com Jataiense e Iporá. Jataiense e Iporá. Jataiense fez o dever de casa, né? 1-0. 1-0, ganhou o jogo. O Iporá vinha de 2 empates e a Jataiense não tomou conta depois de ter sofrido uma goleada para o Goiânia,
conseguiu reabilitar em casa e venceu. Eu vou falar uns resultados, porque depois nós vamos saber quem é quem aqui entre nós dois, né, nessa nossa parada. Jataiense e Iporá, Jataiense 1-0, Morrinhos 1, Goiânia 1, empate lá no estádio João Vilela, Goiás 1-0 em cima do Anápolis, Aparecidense venceu o Atlético por 2-1, o Craque perdeu para o Vila Nova por 1-0 e hoje tem Goianésia e Goiatuba às 15h30 lá em Goianésia, correto? É, correto. Então tá, vamos lá. Agora, tá pronto? Tô pronto. Então vamos lá. Olha, você disse que o Vila Nova venceria. Você acertou. Sim. Mas você achava que seria 2-0. Foi Eu 1 a 0 acertei. só. Você acertou. Eu falei que era 1-0. Então já tá 1-0 para mim. Aparecidense e Atlético, você falou que o Atlético venceria por 2-0 e eu falei 3-1. Nós erramos. Surpresa, Porque né? foi uma vitória maiúscula, né, da Aparecidense por 2-1. E o Goiás, você falou que era 2-1 para o Goiás. Sim. E eu falei 1-0. Acertou. Acertei de Acertou. novo. Tô bem na parada. Morrinhos e Goiânia, você chutou 1-0 para o Goiânia. E eu joguei no empate. 1-1. 1-1. Você acertou. Então acertei 3 até agora. Tá dando show. 3-1 para você. Estamos no resultado. Olha só, a Jataiense, nós acertamos a vitória. Sim. Nós acertamos o placar. Sim. Você disse que a Jataiense venceria por 2-1 e eu falei 2-0. E o jogo ficou 1-0, não é isso? Sim. Agora nós vamos fazer o teste amanhã. Esse aqui é que é o problema. Goianésia e Goiatuba. Hoje? Aliás, hoje. Não, amanhã nós vamos dar o resultado. 15h30. Você disse que o Goiatuba vence o Goianésia lá. Vai ser a zebra. Você falou que era zebra, mas a zebra já aconteceu. A Aparecidense bater de virada o time do Atlético. Mas o Goiatuba, o Goianésia era o líder até essa rodada. Se vencer, fica líder também. Volta a ser líder, volta né? a ser Tá líder, na junto sexta com o Goiás, posição, né? volta a ser líder. Volta junto com o Goiás com 7 pontos. Mas eu acredito na vitória do Goiatuba ainda. Não vou mudar. Eu estou chutando 3-1 para o Goianésia e você está chutando 1-0 para o Goiatuba. 1-0 Goiatuba. Tá certo? Certíssimo. Então vamos falar a classificação por enquanto? Vamos. Goiás é o primeiro com 7 pontos, Vila Nova é o segundo com 6, Jataiense é o terceiro com 6, a Aparecidense tem 5, está na quarta posição, o Goiânia tem 4 pontos e está na quinta posição, Goianésia está na sexta posição com 4 pontos, se vencer, o Hugo Duarte já falou que volta para a liderança. O Atlético está na sétima posição com 4 pontos, Goiatuba na oitava posição com 3, Anápolis na nona posição com 3, o Iporá está na décima posição com 2, Morrinhos na 11ª com 1, Craque na 12ª posição com 1. Vamos fazer as contas aqui. 3 times não sabem o que é a vitória até agora. Iporá, Morrinhos e Craque. Pois é, Iporá, Morrinhos e Craque, se você analisar agora, dá para fazer um retrospecto, praticamente você vai colocando essas equipes com risco de rebaixamento. O Morrinhos, o Craque, por que o Morrinhos? O Morrinhos perdeu em casa para o Atlético, empatou em casa com o Goiânia e perdeu fora para o Goiatuba. Então não vence em casa, e o fator casa é muito importante, principalmente no campeonato goiano, que é tiro curto, que é rápido. Sim. Então o Morrinhos, hoje eu coloco o Morrinhos, o Craque, como os prováveis rebaixados. Está cedo, sim, mas não tem demonstrado que estão querendo permanecer na Série A do Campeonato Goiano. O Hugo, você sabe que tem 3 times que não perderam até agora. O Goiás não perdeu, a Aparecidense também não perdeu e o Goianésia não sabe o que é derrota ainda. Sim, é um fator que o empate coloca você numa situação boa, mas não é muito bom empatar. A Aparecidense com a vitória, por isso que deu um salto. Tinha 2 empates, ela tinha 2 pontos. Se ela perde o jogo ontem para o Atlético ou empata, ela não estaria numa situação confortável. Por quê? Porque ela, o próximo jogo, sabe contra quem? Contra o Vila. A Aparecidense pegou o Atlético, né? Contra o Goiás, desculpa. Goiás, o próximo jogo Goiás e Aparecidense. E é na Serrinha, 3 né? clássicos que ela pega. Na Serrinha. Goiás e Aparecidense. E no outro compromisso é Aparecidense e Vila Nova. Rapaz, que sequência, hein? Essa tabela, 3 clássicos, Aparecidense. Por isso que esse jogo de ontem, a vitória contra o Atlético, foi uma coisa que não era esperada, a verdade, né? Então, você imagina, perde ontem, perde para o Goiás no próximo compromisso, claro que o Goiás é o favorito, e perde para o Vila. Praticamente vai ser rebaixado. Pois é. Pois é. Mas você lembra que a gente falou um negócio interessante? Não teve partida com 3 gols até agora. Só tirando o Goiânia, Só né? o Goiânia. Só o Goiânia. Mas foi 4, né? É porque ainda as equipes estão praticamente fisicamente da mesma forma, não estão soltas. Com o decorrer aí dos jogos aí que as equipes vão se soltando.
Aqui o Vila Nova 1-0, o Atlético e o Aparecidense 2-1, né? Então, depois o Goiás um gol só, na partida do Morrinhos Goiano 2 gols, e na partida de Jataiense e Porá 1 gol. Sim, não tem, e não fica esperando muita goleada não, até porque as equipes já se evoluíram muito, essas equipes do interior, não é igual antigamente, que o Goiás enfiava 6 no Anápolis, que o Vila enfiava 5 no Craque, as equipes estão niveladas, vão melhorar, cada equipe vão melhorar, claro que vai surgir mais gols, porque os jogadores vão estar mais soltos, mais bem fisicamente, vão correr mais, mas não espera tanta goleada de 4, 5 não, que isso é coisa rara no futebol. Tá certo, olha, daqui a pouquinho o Alego Esportes vai analisar lance por lance, inclusive eu quero até assistir, porque teve um lance no jogo entre o Goiás e o Anápolis que a bola bateu na mão do jogador do Goiás. Eu quero saber a opinião de vocês, se foi pênalti ou se não foi. Olha, foi pênalti, na minha opinião. Agora, na verdade, é aquilo que eu sempre preocupo. Como não tem VAR, fica difícil do árbitro, naquele momento, acertar, porque eu quero crer que errou, que falhou, porque é um árbitro, que é um ser humano. Eu não acredito ainda em má fé, mas nós vimos o jogo contra o Vila e Anápolis, um gol legítimo do Vila anulado. Nós vimos um pênalti contra o Atlético, contra o Goiás, Atlético, a favor do Goiás, que não foi marcado. Nós vimos um gol legítimo do Atlético contra o Goiás, que não foi marcado. Resumindo, essas 3 rodadas do Campeonato Goiano, a arbitragem tem deixado a desejar. Ou seja, em cada rodada tem erros gravíssimos. Polêmicas, né? Que poderiam ter definido o jogo a favor ou contra determinados times, né? O Vila era líder, se aquele gol contra o Anápolis. O Vila Nova não tinha, era invicto. E se tivesse marcado aquele pênalti para o Goiás também, sim, poderia ter sido a gente não vai saber se ele ia fazer o pênalti, porque o do Atlético o cara fez o gol. Fez o gol. Do Goiás a gente não pode analisar porque se ele erra o pênalti, verdade, né? Você tem razão. Mas foi pênalti contra o Goiás, enfim. Mas eu tenho certeza que a arbitragem também está igual aos clubes. Estão pegando ritmo, estão soltando a musculatura. Logo a arbitragem também bala. Vamos colocar o VAR, né, gente? É caro, né? O VAR está muito... tem despesa e os clubes não têm muito dinheiro para botar VAR, mas o VAR é necessário. Hugo Duarte, obrigado pela sua participação com a gente no Agora Goiás. Daqui a pouco, às 11 horas, tem o Alego Esportes, Hugo e companhia lá dando um show de bola, como sempre, né? Com a categoria tocando de primeira e analisando sempre com muita competência. Isso aí, o Alego Esportes te aguarda às 11 horas. Um abraço.